Boa noite, igreja. Glória a Deus, glória a Jesus. Já faz um mês e meio já, mais ou menos isso, Henrique? Mais ou menos um mês e meio. Ele deu entrada no hospital de São Jerônimo. Surgiu uma ferida enorme no peito dele. E ele não sabia, nem ele, nem os médicos, ninguém sabia o que era, e aquilo estava tomando conta do peito dele e estava causando dor também em outros órgãos do corpo. Nesse dia, já fazia 15 dias mais ou menos, ele estava internado e não tinha solução, ainda estava o pessoal medicando e fazendo curativos e não tinha, não se via ainda um norte ainda. O que tratar, como tratar. Numa tarde, ele estava sentindo muita dor aquele dia. A esposa dele está aqui, a Marluz, acompanhou tudo desde o começo, viu que estava bravo, todos nós estávamos juntos, ela ficou direto 24 horas também com ele. E nesse dia, nesse momento, ela tinha dado uma saída, eu estava com ele, e ele sentia muita dor, levei ele para caminhar pelos corredores do hospital, para ver se aliviava, dava uma esparecida, enfim, e não adiantava, estava doendo muito. Voltamos para o quarto, e lá estava o missionário Ulisses esperando para conversar com a gente, com o Henrique. Nós não sabíamos da visita, não sabíamos de nada. E naquele momento, o missionário começou a conversar com o Henrique. Eu saí do quarto por um instante para atender uma ligação e eles estavam conversaram bastante. Quando eu retornei, eles ainda estavam conversando. Enfim, o missionário fez a seguinte pergunta para ele, bem direta, sem rodeios: tu quer viver? E o que ele disse? Quero viver. E ele disse: quero viver. Então tu vai ter que aceitar Jesus no coração mesmo, abrir o coração para Jesus. E ele aceitou. A partir daí, o missionário disse: rejeitar as obras das trevas. Né? Ele não seguia a igreja. Né? A nossa mãe está aqui hoje, ela é crente, ela também segue a igreja, mas o meu irmão, o Henrique, ele não seguia. Ele era de outra religião e precisou muito de abrir realmente o coração. Abrir de verdade, pessoal. Não é como o pastor tinha falado ali, não adianta eu usar uma camisa, eu amo Jesus, e o coração teu não é aquilo. Tem que ser de dentro. Então não adianta eu ir na igreja todos os dias e eu saio da igreja e desejo mal para as pessoas, ou eu faço coisas ruins. Então assim, às vezes mais vale, né? Eu acho que o cristão que realmente queira o bem e faça o bem, do que aquele que aparenta, né? Aparenta, vai na igreja e acaba fazendo mal ou desejando mal para as pessoas, isso acaba voltando. E naquele momento o Henrique aceitou Jesus de coração mesmo, abriu. E aí então o pastor Luiz Deus começou a operar pelas mãos do missionário. E foi incrível, foi muito forte. Foi muito forte mesmo. Olha, eu nunca tinha presenciado assim, algo tão maravilhoso, tão forte assim. Realmente ela não esperava. E ele muito menos, porque ele tinha outra crença. Então é difícil, isso é um baque, é um susto, né? E realmente Deus operou naquela hora. O missionário começou a invocar o nome do Senhor e chamou o demônio para briga. Foi uma briga assim, olha, foi uma briga da luz contra a escuridão. Foi os anjos contra as trevas. E foi muito forte aquilo. Foi muita luz, muito fogo. O fogo de Deus estava operando realmente naquela hora. E ele estava sentindo, a partir do momento que ele estava, que o missionário
chamou o fogo de Deus nas mãos e colocou para operar o meu irmão naquela hora, ele urrava, ele gritava de dor. Gritava de dor. Era como se tivessem facas ali e tinha um mal tão grande agarrado nele. E o missionário fazia força para tirar. E aquilo não queria soltar. Não queria soltar. O missionário pediu para mim ajudar também, glorificando, implorando, pedindo, né? E eu tava boca aberta, não sabia, né, como agir. O missionário me guiou, não, me ajuda e vamos lá. E eu comecei a implorar para o Senhor, e glória a Deus ali, e aleluia, e vamos lá. E eu comecei, e o missionário começou a botar a mão. Quando o missionário, é nessa região dele que está mais machucada. Naquele dia, ele estava com essa região toda machucada, ele ainda está fazendo os curativos, ainda está secando, graças a Deus. E ele estava com muita dor no braço, no baço, no fígado, estava muito inchado o baço dele. Ele estava sentindo dor por tudo. Já vinha de umas 3 noites sem poder dormir. Quando o missionário pôs a mão, não encostou, pôs a mão sobre o peito dele e começou a invocar e brigar com esse demônio e puxar e arrancar esse demônio, meu Deus do céu, parecia que esse homem estava puxando a carne, né? Puxava assim, muito fogo, a carne tu via se mexendo assim, arrancando assim, toda arrepiada. Aí chega a se arrepiar como fala. Puxava assim, tu sentia, puxando aquela pele assim, com muita da força, ele agarrado ali. Ele agarrado e o missionário, né? O missionário fazia muita força mesmo. E via que a briga era muito grande, né? A gente via puxar aquilo ali, puxando aquela força, e puxando os pedaços de carne, assim. Aí de pouco mais, tanto que ele falou, daí apareceu uma luz assim, com muito fogo, assim, não é fogo, aí bota fogo, nunca tinha visto, até eu me apavorei. Aí começou aqueles pedaços assim, do meu peito, assim, ia subindo pra cima, assim. Muito, olha, foi impressionante. Subia aqueles pedaços de carne, assim, aquela carne. Aquela podridão toda, subindo e evaporava. Subiu pra cima, assim, foi uma. E queimava assim. Eu me torcia na cama, né? Tava assim, olha. Eu estive. Irmão Rogério, quando eu cheguei, tu estava com muito medo, né? Eu estava com muito medo. Estávamos todos. Ele estava desnorteado de dor, ele estava com muita dor. Esse foi um dos dias que ele estava com muita dor. Ele já vinha de alguns dias só à base de morfina. Pensou que ia perder ele. E, sinceramente, sim. Tinha no teu coração que ia perder ele. Sinceramente, sim. Eu estava né, com muito medo disso. Foi assim, uma semana terrível. A esposa dele passou por tudo isso. Ela passou por essa dor toda. Ela não gosta de falar muito aqui ao vivo, mas ela passou por todo esse sofrimento junto com ele. E nesse dia em especial, ele estava mal mesmo, né, Henrique? Tava feio. Tava feio, ele estava sentindo, e a gente estava de fora tentando dar uma força e tudo, mas dependia muito, né? Não tinha solução, né? E não tinha. Não conseguiu achar a doença, nada, né? Porque dava os remédios, mas dava os remédios em vão, né? Porque só para passar a dor, eu já tinha tomado a amoxicilina, tomado tudo que é coisa e não passava. A dor foi muito, muito complicada, tá? A morfina já não fazia mais efeito, de tanta dor que ele sentia. Tomava assim, parece que só adormecia ali e já passava, podia dar outro. Quando o missionário tirou esse demônio que estava agarrado na carne dele ali, queimou na frente dele, e não deixou aqui assim, não, vou deixar aqui no cantinho. Não, ele destruiu na frente dele. Para ele ver que existem essas coisas ruins e que Deus tem muito mais poder que tudo isso. É verdade. Glória a Deus. Naquele momento ainda foi instantâneo o alívio da dor no peito dele, mas ele ainda estava com dor no baço. O fígado ainda doía muito. Missionário, não, Deus vai tirar tudo, não vai ficar nada. E ele pôs a mão e vamos brigar de novo, porque não vai ser fácil.
E foi para a briga de novo e tirou a dor na hora, soltou os nervos do braço que ele não estava conseguindo mexer direito. Não mexia com o braço. Esse braço ele era assim. Dobrado. Tava atrofiado o braço. Atrofiado, não mexia com o braço. Baixa o braço agora. Bah, hoje. Aí, Pode dar medo. glória a Deus. Viu, igreja? Quando ele disse, os irmãos, é como ver carne subindo. Deus permitiu ele enxergar o que estava acontecendo com ele, o que acontece com as pessoas. Deus abriu os olhos para ele ver a infecção, as bolas de pus, o fogo de Deus queimando. É isso que acontece quando missionários, o pastor está orando, o sobrenatural de Deus está acontecendo. E Deus mostrou para ele o que estava acontecendo na vida dele. É isso que acontece quando tem as orações. Continue. Foi isso aí. Foi o que aconteceu, gente. Eu aprendi muito. Ele naquela tarde, que ele foi instantâneo. Saiu todas as dores dele. Claro que é um tratamento ainda, que precisam também de mais vezes, tanto da parte médica, mas o que o pastor Moisés me falou na quarta-feira, precisa continuar frequentando a casa do Senhor para que a obra seja feita, né? Ela não é... O pastor Moisés me disse na quarta-feira, quando a gente teve no culto aqui, ó, Deus não quer te curar numa única vez. Tá sempre Ele junto. não quer te curar numa única vez, ele quer te curar aos poucos. Eu marquei aqui, ele falei pra ele. E daí, cara, e é isso. E hoje ele está aqui, vem para continuar buscando a cura, né? Ele está muito melhor do que estava, né? E aos poucos, com muita oração, vai ficar melhor se Deus quiser. Bastante fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, amém, Jesus. Amém. Completamente curado. Completamente curado. E eu tenho que dizer mais ainda. Deus escolheu esses dois homens também para pregar o Evangelho. Não tenho dúvida disto. Serão obreiros, pastores, missionários, evangelistas desta hora. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmãos.